Salve gurizada, Edilson Aninho aqui. E como vocês sabem, hoje é o nosso último vídeo, né? Eu vou falar sobre arranjo, sobre mix. Vai ter bastante coisa legal, então não vamos perder mais tempo. Bora lá. Bom, primeiro de tudo, né? Eu fiquei de mostrar pra vocês aquelas baterias épicas, né? Que eu adicionei depois. Eu acho que tá aqui. Deixa eu ver. Esse e esse. Era esses dois. E depois aqui. Eu acho que só mais esse, né? Então, por que usar, né? Eu senti que sem esses cinematics aqui, né? Vamos tirar eles todos. Ela tava meio vazia. Já tava legal, mas, né? A partir do momento que a gente coloca mais uns elementos aqui, né? E o groove também é um pouquinho diferente, né? Da primeira parte para a segunda parte, mesmo eles estando bem próximos, né? Vai dando, quanto mais elementos, né, tocando e mais rápido, tu dá uma sensação de velocidade maior, mais velocidade gera mais tensão, né? E aqui nessa parte já tava legal assim, mas quando eu coloco para trabalhar cinematics, quando a gente tira, a gente sente falta, né? E, né, a última parte. Bastante velocidade, né? E ainda com umas subidas de pitch. Então era isso, né? Agora a gente concluiu, né, todos os elementos da minha track. Como vocês podem ver, o meu projeto de mix, ele é um projeto separado daquele outro, né? Eu já tinha falado que eu gosto de fazer assim. Então eu excluí todos os MIDs, né? E todos os processamentos que eu tinha. Então o projeto fica um pouco mais leve, é melhor de trabalhar. E está tudo em áudio, né? Vamos começar falando então do arranjo, né? Eu já tinha meio que comentado por cima aqui sobre
as partes da track, né, no primeiro vídeo, mas quero comentar para vocês algumas coisas que eu percebi ao longo do tempo e que foram fazendo eu mudar minha percepção sobre arranjo, né? Primeiro, eu gosto de arranjos mais curtos, né? Às vezes o Psytrance ele acaba passando de 6 minutos, 7 minutos, né? 8 minutos, 14 minutos, enfim, né? Isso não significa nada, né? Isso pode ser feito conforme o produtor queira. Mas, para fazer uma música grande, tu tem que conseguir envolver o público por o maior tempo possível, né? E eu já não gosto disso. Eu gosto de uma música que ela evolui rápida, ela termina rápido, né? Mas ela é marcante, então ela fica na tua cabeça e tu quer ouvir de novo. Que é normalmente a base dos grandes hits, né? Como a gente falou sobre a introdução, a minha introdução é um pouco maior, né? Com a build-up ela é um pouco maior do que normalmente se tem na parte comercial. Mas eu preferi deixar assim por causa das referências que vocês já viram, né? Então, como que eu fiz aqui, né? Eu queria passar disso aqui, que era algo bem ambiental, bem devagar, pra isso aqui, né? Que não é tão rápido, mas já desenvolve. Primeira coisa, né? Se eu tivesse disso aqui e eu tentasse passar pra isso aqui, ia ser complicado, porque ia ter que gerar muita tensão, né? Eu poderia entrar seco? Poderia, mas talvez não ficasse tão legal. Então, o que eu fiz, né? Pra transição, como a gente já viu, foi um high pass nos synths, né? E umas subidas. Tem esse snare roll também, né? Trazendo. Fiz o fake. Mas pode ver que tem um elemento que ainda continua subindo, né? E aí dropa. Já tá legal, deu uma criada de tensão e com o drop, né, eu consegui liberar. Todo mundo tá cansado de saber, mas para quem tá começando talvez não seja tão óbvio, né, as formas de se fazer, de se criar tensão, né. Obviamente a gente tem os noises, né, que são aqueles elementos que são tipo um assobio, né. Esse aqui, né, o white noise. Então esse elemento ele causa bastante tensão, principalmente essa subida dele, né. Outro elemento de bastante tensão é o snare roll. E outro elemento de bastante tensão, né, é o pitch. Então, se juntar um ou mais elementos desse aí, né, vocês vão ter um resultado bem legal para a transição. Outra coisa importante para transição, principalmente, né, para cair num break, agora falando mais dessa parte, é essa limpada aqui. Eu vou criando tensão, né, vou subindo, tem os elementos abrindo, tanto no estéreo quanto na frequência, né, ele vem vindo do mais escuro, das frequências mais baixas, das frequências mais altas. Depois eu corto e limpo, entro só com kick baixo. Assim eu reduzo bastante a tensão. E dessa forma eu consigo cair pro break.
Então eu vou conseguir entrar pro break, encaixar um break bem melhor do que se eu tentasse encaixar isso aqui. Pra isso, né? Daria? Também daria, mas talvez não ficasse uma transição tão legal, não ficasse tão bom. Outra coisa, né? Aquela evolução clássica, né? A gente começa com kick baixo, começa a entrar as baterias. Eu gosto de começar sempre com esse hatch para fazer essa evolução, né? Depois mais baterias, mais synths, vai criando mais confusão, tensão. Libero, dou essa limpada. Break, que é um momento mais calmo, mais melódico. E como eu já comentei para vocês no vídeo anterior sobre vocais, né? O vocal da track tem que estar presente, ele tem que marcar o break, né? Depois aqui uma build-up de novo, né? Eu venho subindo um ARP, né? Que tá mais rápido. Tem um high pass, né? Nos elementos. Fake drop. E aí eu chamo a atenção com um tipo de silêncio, né? Eu quebro com um fake drop e lanço logo o synth principal da track, que é junto com o vocal, o hook, né? E depois o drop, né? Como vocês já viram, cai com o vocal rasgando, bem forte, né? Bem alto, pra chamar bastante atenção. Já que eu vou entrar com um kick bass, né? E ele vai entrar também com um kick bass rolling, então... Quer dizer, não é um rolling, né? É um cavalgada, digamos assim, né? Mas ele já cria um pouco mais de tensão. E aí depois aqui, bem rápido, mais tensão, mais elementos de bateria, mais synths, dou aquela limpada, mas como eu falei, como eu já tinha dado um drop aqui, né, um break aqui, né, eu não queria perder essa energia que eu vinha criando, então o que eu fiz? Eu botei no break um kick baixo filtrado, que eu mantive, né, a ideia era manter a pista dançando, né, a galera curtindo, ao mesmo tempo eu vou tendo uma subida, e depois disso o drop daí já vem no rolling, né? Também optei por fazer ele limpo. Depois começa a entrar os synths, aquela conversa que a gente falou da velocidade, né? Eles estarem no reverso. Vou criando mais tensão. E depois eu limpo para cair na outro. E a outro, né, com 2 de 8 aqui, né, 2 divisões de 8, né, 20 segundos, né, um pouco mais de 20 segundos, a gente pode ver ali, são 27 segundos, né, quase 30 segundos, para encaixar uma outra música, né, isso já é legal. Já tem um tempo bem bom para mixar, né? Tanto para botar uma intro ou para mixar. Eu gosto de fazer uma mixagem que nem no low, né? Que tu encaixa kick com kick e já sai rolando para outra. Então muitas vezes eu faço assim, eu acho legal. Só que para poder fazer isso, e aqui entra naquela história que eu falei de pensar no DJ, né? Ela tem que ser limpa. Então aqui ela tá dando aquela baixada, é kick baixo e bateria. Nessa parte aqui então, kick baixo, pouco de ambiência, né? E tô levando aqui com poucos elementos. Então fazer uma mixagem fica mais tranquilo. Isso é importante na hora de cuidar sobre o arranjo, né? Porque esse tipo de coisa é um diferencial. Isso aí pode ajudar. Tanto, mas daí eu tenho que mixar na tua música inteira? Não, daqui a pouco, né? Tu pode entrar aqui. Que eu já tô dando uma limpada. Aqui também, né? São partes mais limpas da track.
fica mais fácil, né? Não quer dizer que seja fácil de mixar, mas fica mais fácil do que mixar numa parte cheia, né? Então a ideia é sempre, né, facilitar para poder mixar. Acho que sobre arranjo eu não tenho muito mais o que falar para vocês, a não ser sobre aquilo que eu comentei no vídeo sobre vocais, né? Que eu gosto de usar e eu tô usando bastante. E eu percebi, né? Foi meio que inconsciente. A gente vai fazendo as coisas, vai ficando bom e é meio que inconsciente. Mas eu tenho percebido bastante que, principalmente essa função do vocal antes do drop, né? Tipo, dá aquela. Vem aquela subida da build-up e dá aquele fake drop, vem um vocal, alguma coisa seco, né? Sem nenhum elemento por trás, só o vocal, né? Silêncio vocal. E aí dá o drop. E eu vi que tem dado bastante resultado, o pessoal tem feito bastante. E inconscientemente eu tô fazendo nas minhas tracks. E depois que eu percebi isso, nas tracks dos outros, eu adotei realmente pra fazer. E eu acho bem legal. Isso porque é um hook, é uma coisa que vai te chamar, né? Então, tá subindo, 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 naturalmente tu espera o drop. Daí vem aquele negócio que quebra, né? E daí ainda mais é um vocal, né? O vocal tem aquela história de como ele é uma voz, é uma parte humana dentro de tanta coisa digital aqui, eletrônica, né? Ele é uma coisa que te traz familiaridade. Então também pode servir pra galera cantar, pode ser aquele negócio que a galera, né, empolga mais, e ele funciona bem. Assim como também eu fiz aqui com o synth, né? Que hoje eu não usaria talvez tantas notas, né? Faria uma coisa um pouco mais simples, mas essa ideia de tá vindo e lançar o synth assim, pesadíssimo, né? E bem rasgado, né? Ele chama muita atenção, ele quebra bastante o padrão, né? E é uma baita de uma chamada pro drop. Então eu acho que sobre arranjo que eu tinha para falar para vocês e podia dar de dica era isso. E aí vamos falar de mixagem, né? Aqui basicamente eu já mostrei para vocês, né? Kick baixo, como que eu encaixo, né? Eu já venho desde a parte da criação com isso pronto, então eu uso tudo, né? Eu até mostrei para vocês que no meu kick tinha uma, uma onda, a onda tava um pouco diferente, né? Que poderia ser algum processamento. Depois eu fiquei pensando, cara, mas por que tava assim se eu fiz igual? Foi porque, na verdade, além de fazer o que eu fiz, eu costumava colocar um Pro Kill. Boto um Pro Kill no kick e faço aquele cortezinho nos 30, né? E daí eu uso o Linear Phase. E mesmo assim, vocês viram que dá aquela diferenciada na fase, né? Então, só para ficar explicado que foi disso. Depois disso, né, que é a única coisa que eu faço no kick quando eu faço. Depois eu faço aquele encaixe com o baixo, né, que eu mostrei para vocês, o alinhamento de fase, né? Ó. Depois LFO, Utility, né? Faço todo aquele ajuste, tá encaixado, já tá pronto. No kick baixo eu não faço mais nada. Depois na bateria. Algumas coisas que eu faço na bateria, né? Primeiro, eu limpo, né? Isso eu também mostrei pra vocês. Eu venho aqui e limpo. Mas não limpo muito, limpo mais ou menos aqui na casa dos 100, 150, né? Para o elemento ter bastante presença, principalmente naquela caixa dos 1000, né? Que foi que eu falei para vocês que fica a presença da bateria, então ele tem que ser bem pesado, ele tem que ter bastante presença. Então eu faço esse corte, dou aquela conferida no estéreo, se está tudo certo, né? Se não tiver certo, eu utilizo um utility. E jogo aqui, né? Escolho um lado, né? Direito, esquerdo, ou boto em mono, ou diminuo o width dele, né?
poder ficar dentro do que eu quero, não ficar tão aberto no estéreo. Isso eu faço para todos os elementos da bateria, né? Dou ganho, vou ajustando, eu vejo o que tem conflito, o que não tem conflito, né? Faço aquele EQ shaping que eu já mostrei também para vocês. Então, ele vem e tá batendo na mesma frequência, mas eu quero que esse elemento sobressaia o outro, então eu vou cavar na mesma frequência do outro, mas vou deixar ele tocando. E depois disso, né, friso, flatten e boto para rodar. Acho que talvez a maior sacada que eu possa dar para vocês sobre mix aqui é usando essa funçãozinha aqui. Eu não sei se a minha cara vai estar na frente ou não, mas se ela tiver, quando vocês vêm aqui no canto do Ableton, tem aqueles botõezinhos amarelos, embaixo tem um D. Então, isso aqui eu aprendi a fazer. Eu não me lembro com quem, eu não me lembro se foi com alguém ou se eu fiz para testar e deu certo e continuei usando. Mas enfim, né? O que acontece? Quando eu tô jogando o meu closet aqui, né, por exemplo, ele vai estar batendo, o pico dele vai estar batendo junto com alguma outra coisa, né? Mesmo eu tendo usado o G-Clip, mesmo eu tendo equalizado tudo certinho, cortado, ajeitado os picos com compressor ou não, ele vai estar batendo. E isso vai me gerar um pico que talvez seja indesejado ou talvez que atrapalhe, embole a minha mix. Então, para resolver isso, eu faço isso aqui, ó. Eu venho aqui nos milissegundos e eu adianto ou atraso, né? Por quê? Se eu fizer isso aqui, ó, vou tocar o elemento, tá? Vocês escutam diferença? Nenhuma, né? Vou botar com o kick. Quem me disser que escutou diferença, eu vou dizer que tá mentindo, porque não tem diferença. Mas, para mix, isso dá uma diferença enorme, isso abre muito espaço. Principalmente se eu tenho o baixo rolando junto. Até aqui nesse baixo acho que não dá muita diferença, mas no rolling dá bastante diferença, né? Eu vou puxar aqui o mesoscope. Beleza, aqui até não é tão perceptível, né? Mas, quando entra no caso do snare aqui, esse snare eu já fiz isso, né? Então, se eu for pegar ele e analisar a onda dele mesmo, né? A gente vai ver que ele já tem um atraso. Vocês lembram que ele era um grupo, né? Ele tinha dois aqui. Então, na hora de eu transformar eles num elemento só, eu já fiz isso. Mas olha só o atraso, ó. 2 milissegundos. Tá? Eu vou botar aqui no snare menos 2 milissegundos. Isso vai trazer para trás. Eu vou botar junto com o kick. E vamos conferir no mesoscope o que acontece. E quando eu tiro, vocês percebem esse pico aqui, ó? Quando eu tiro, aquele pico praticamente some e ele fica, ó, aqui já é com ele com, né? Com e o sem. Então,
Percebam que o kick, ele... Aquele pico do kick, né? Ele some. E aquilo ali é indesejado, aquilo ali tu não precisa. Pra quem tá ouvindo, isso não faz diferença. Cara, são 2 milissegundos, é muito rápido. Só que pra mix dá uma diferença enorme. Vamos ver aqui, por exemplo. Vou botar 2 milissegundos aqui. Nove um. Sete. Dá uns 0,2 de diferença. Vocês veem que às vezes dá um pique estranho aqui, mas isso não tem a ver com esse pico de 1 dB ali que dá, não tem a ver com isso da entrada do snare aqui, mas sim com essa parte dos filtros, que isso foi aquilo que eu falei, né, pra vocês. Aqui, se eu não me engano, os filtros já entram. Acho que talvez seja o próprio filtro daqui, não sei, mas isso eu lembro que tem mais a ver com o filtro do que com esse atraso aqui. Mas esse atraso é o que consegue me liberar espaço, né? Principalmente os que tocam junto com o baixo, né? Quando é rolling, né? Vamos ver aqui um outro. Esse open. Vou botar o kick baixo. E esse aqui. Esse até com o baixo não vai dar tanta diferença, mas quando entra o synths ele dá bastante diferença, né? Aqui. Esses são menos agudos, esse aqui que são os mais agudos. Ele dá uma pouquinha diferença, mas é o suficiente para atrapalhar, né? Quando a gente está trabalhando ali perto do 6, né? Quer cravar o 6, ele dá um pico às vezes que atrapalha. E sem falar aqui, né? Vamos ver de novo aqui com o kick baixo no Mesoscope, a diferença, né? Ele é esse do offbeat aqui, né? Então normalmente ele já aumenta bastante o volume. Quando eu dou essa diferenciada, né? Tem um piquinho que acontece aqui, que ele já dá uma normalizada. Então isso é bom. Fiz isso em vários elementos, né? Fiz principalmente o ride, né? Que toca junto com o kick, né? O ride até nem tirei tanto.
hide é bem sutil, mas dá uma baita diferença. Então, todos os elementos assim, até entre eles, né? Daqui a pouco esse aqui, né? Entre o closed e o open, né? Que vão tocar praticamente no mesmo lugar. Ó, já começa a ter uns picos. Fica com um volume bem menor. Então, né? Alguns até mesmo, como a gente viu aqui, se anulam, né? E outros eles se somam. Então vai depender muito. Mas esse tipo de coisa, né? Fazer esse tipo de atraso evita tanto esse somatório quanto esses cancelamentos. Então, não é só por causa do pico, né? Pode ser que esteja tocando alguma coisa no mesmo momento, um harp, não sei, e aí tá dando um cancelamento que tu não sabe de onde vem. Isso aqui é uma das soluções que podem resolver, né? Eu costumo usar isso mais na bateria, né? Dar essa atrasada mais na bateria do que nos synths mesmo, né? E vocais. Mas é livre, né? Onde tu sentir que daqui a pouco vai ser útil fazer, abre o Dzinho aqui e altera. Vai resolver bastante coisa. Muito do que eu trabalho na mix, né? É mais aqui nessa parte final do que nos canais, né? Como eu mostrei para vocês, eu já venho com o Kickbase equalizado, já venho, né, filtradão, tudo certinho. Bota essas automações, né? Os grupos já vêm assim para mix, então eu já tenho tudo meio que mixado, né? Que é a tal da pré-mix. Aqui eu vou só corrigir, né? Vou dar gain staging aqui, né? Ver o que vai tocar, o que vai tocar primeiro, o que vai ser principal, né? Por exemplo, vamos abrir aqui a bateria, né? Vou botar um kick baixo, uma parte que tá cheia aqui. Então percebam, né? O kick até aqui tá batendo um pouco menos do que 10. O baixo tá na casa dos 12. Snare aqui tá batendo na casa dos 10. Então ele tá mais alto do que o baixo. Edilson, mas isso é errado? Não, não é. Porque a questão do volume aqui e a questão da percepção sonora são coisas diferentes, né? Agora, tu tem uma coisa que é extremamente gritante, que tu sentir que, nossa, o meu snare tá batendo muito mais alto do que o kick, aí sim. Mas, claro, né, vamos manter que se o kick tá em 10, os outros elementos vão ser abaixo de 10, né? Mas não quer dizer que ele esteja tocando mais alto do que o meu baixo, né? Em questão de percepção, pode ser que não. Então, isso varia muito. E também aqui no final, né, a gente pode ver que o grupo da bateria acaba nos 11,3 e o grupo do kick baixo lá nos 9. Então tá tudo certo. Isso aí por causa dos nossos compressores de cola, né? Hi-hats, né? Em casa dos 17. Já mostrei para vocês sobre isso aqui, né? De jogar para um lado, jogar para o outro. Isso já vem lá desde o começo. Closed. Casa dos 14.
quando entra o Open aqui, casa dos 15. Elementos como o Ride e o Shaker, né, são mais baixos, né? Ó, o Shaker chega a estar em 30 aqui. Nada impede de vocês numa parte, né, tocar ele mais alto, na outra tocar mais baixo. Isso até é bom, né? Daqui a pouco aqui, que é o começo, tu vai começar ele com um volume um pouco menor, né? E aqui no final, onde tem mais coisa, pode ser que tu tenha que aumentar um pouco o volume dele, né? Então isso tu vai ter que sentir de ouvido e saber como é que tu vai fazer. Vamos ver aqui os synths, né? Então, esses que são mais graves aqui, a gente já pode perceber que eles estão lá na casa dos 24, 25, né? Que eles são mais ambientais, né? Fazem mais o fundo. Enquanto esses mid-lows aqui, que vão fazer parte mais principal da melodia, né? Na casa dos 15. Os synth shots aqui também, ó, 15. Né? Estão trabalhando bem alto. A parte que tenha mais esses mid-highs aqui, né? Também na casa dos 16, né? No somatório da track vai ficar altão, né? A parte dos highs. Como eles são mais agudos, né? Vai ficando mais baixo. Pra também a música não ficar tão harsh, né? Ela não ficar tão ardida, assim, áspera, né? Então, o volume deles é um pouco mais baixo. Como a gente já falou sobre os vocais, né? O vocal é um elemento que tem que ser alto, né? Ele tem que tocar alto. Aqui, como ele tá com o drop, ele tá um pouco mais baixo. Tem outros, né? Batendo aqui na casa dos 14, né? 15. Como eu falei no vídeo de vocal, né? Eu até deixaria um pouco mais alto hoje, ajeitaria um pouco isso na mix. Deixar ainda mais alto, né? Mas também... Então, vai depender muito de como que, né? O que tu quer que seja, né? Principal na tua música, né? O primeiro é o kick baixo, vai ser os mais altos. O próximo é o quê? É o vocal, é o snare? O que vai ser? Então, tu vai ajustando. Nem sempre o volume, né, a medição de potência ali em decibéis, né, a pressão sonora em decibéis, o nível, né, ser mais alto significa que teu elemento está tocando mais alto. Aquilo ali tu vai pegar pico, né? Então tu vai ter que usar outras formas para descobrir se aquilo ali realmente está tocando alto. Mas pelo ouvido tu consegue notar, né? Por exemplo, como a gente mostrou, como eu mostrei no exemplo da bateria, né? Quando tu toca um hatch e o hatch tá batendo lá em 10 e ele tá extremamente baixo, tu já sabe que é pico. Quando tu corta o pico, tu vê que ele vai lá para 15, para 17,
Então tu pode subir ali mais um pouco se tu quiser, que tu ainda vai ter mais espaço, mais headroom para trabalhar, né? E ao mesmo tempo, né, tu tá trazendo teu elemento mais para frente, ele tá ficando mais principal. E ele tá aparecendo agora com um volume, né, menor, mais do que antes que ele tava com um volume maior. Então tem que se atentar muito nessa função do pico. Por isso que eu bato tanto nessa questão, eu já me ferrei muito sobre essa história de dinâmica, de não controlar bem os picos e ficar uma música feia, né? Então, hoje eu presto bastante atenção nisso. Normalmente também quando eu uso já samples dessa música, né? Então eu já pego o snare dessa música, eu pego o hatch dessa música, ele já tá com esse delayzinho ali, né? Então eu só encaixo ele na música e já fica legal. Então não preciso estar trabalhando assim. Mas claro que se eu pego um elemento novo, né? Vou criar do zero, vou pegar um sample pack novo, né? Eu sempre presto atenção nisso para ver se realmente está fazendo um efeito ali, né? Se está dando algum conflito, né? Tanto para somar quanto para ele anular, né? E aí, em cima disso, eu tomo uma decisão, né? Mix é sobre decisões, né? Então, é a gente que escolhe, não tem uma fórmula, né? Ah, se eu disser pra vocês que o kick é em -10 e é em -10, eu tô falando uma besteira, porque não precisa ser em -10, né? Tu escolhe, né? Tu sabe como é que tu vai trabalhar. Mas, o que normalmente é comum é que na hora de pedirem a tua track para masterização, eles pedem ela batendo em -6. Então, quando pedem ela batendo em -6, significa que o teu somatório não pode ser menor do que isso, né? Conheço amigos meus que, não sei se cheguei a falar já, mas que fazem a mix, né, com uma track lá em -20. Depois vão ajeitando, depois vão dando ganho até chegar nos -6, né? Se tá certo, se tá errado, não sei, né? Isso vai da criação de cada um, né? Cada um sabe como é que trabalha, como funciona melhor o seu workflow. Mas chegando lá no final, nos -6, entregando pra masterização, os caras dizendo que tá ok, que não tem que alterar nada, é isso aí, bola pra frente. Os fios, né? A minha virada de bateria, normalmente, ela é um pouco mais alta, porque quando eu tava fazendo eu tava aprendendo a fazer, eu não sabia fazer as viradas de bateria. E aí eu queria aprender a fazer as viradas de bateria. Então, como que eu fiz isso? Tentando, né? Eu abri aquele meu hack de drum fill e ia estudando algumas viradas de bateria, né? E ia tentando replicar isso e encaixar na track. Então eu fiz uma track que tinha, nossa, cada, cada frase era uma virada de bateria. E eu me lembro que essa track ela utilizei algumas técnicas que o Vegas estava ensinando antes da masterclass dele, né, na parte que foi free, né? E daí quando ele foi inaugurar a masterclass, ele pediu para que mandassem as tracks, né? A galera da PME pediu para que mandassem as tracks para fazer um sorteio e as que fossem sorteadas ganhariam um feedback dele. E a minha foi sorteada e o Vegas deu o feedback. E a primeira coisa que ele falou foi que os meus drum fills estavam muito baixos, estava muito atrás, tinha que trazer mais para frente. Que não precisava ter medo de deixar ele baixo, né? Ou de aumentar ele demais, no caso, né? Não podia ter medo de aumentar ele demais e daqui a pouco soar estranho. Ele tinha que soar alto mesmo, obviamente, dentro do que a gente falou, né? Principal elemento kick baixo, não vai soar mais alto que isso, né? Mas tem que soar tão alto quanto para poder na hora da música não ficar uma coisa fraca, né? Não ficar uma coisa baixinha. Então, como a gente viu aqui, né? Conhece da música, né? Ela vem alta, ela vem uma virada alta, né? E quando vira, não dá aquela estranheza, né? Que parece uma coisa que não encaixa, que tá muito no fundo. Imagina se isso aqui fosse bem baixinho, não ia rolar, né? Ia ficar feio. Então essa dica eu aprendi direto com ele e tô usando desde então. Ah,
como eu vinha falando, eu trabalho mais nessa parte aqui, né? Então, aqui eu até vou ter um limiter para fazer um teste, mas acabei tirando, porque o limiter é para master, né? Eu não gosto muito de usar limiters, salvo alguns casos especiais. Vocês viram que alguns presets meus aqui dessa música tinham, mas eu não gosto muito de usar. O FabFilter aqui na finaleira é só para analisar a onda, né? Eu gosto de analisar no ProKill, eu gosto de analisar no Span, eu gosto de analisar no Pass, então gosto de ver no Mesoscope, então eu tô sempre olhando a onda, sempre vendo como é que tá, porque muitas vezes tu sente aquele pico, tu pega no Master aqui, mas se é alguma coisa que é meio que tá sendo causada por causa de algum efeito, tu vai tocar de novo, ela não vai tocar isso ali, não vai acontecer aquele pico de novo. Só que quando tu tá olhando a onda, né, por isso que até eu mostrei pra vocês, tinha um canal de áudio aqui embaixo, né, esse canal de áudio era isso, eu meio que dava um resample na música e analisava, ó, nessa parte aqui tem um pico, por que tá dando esse pico, o que tá causando? E aí entrava canal por canal até achar, e aí foi onde teve aquelas equalizações pontuais, né, de fazer um FabFilter aqui, ó, deixa eu ver se eu acho alguma, se ainda vai ter aqui ou se eu já tinha feito... Acho que eu já tinha exportado, já vai estar tudo em áudio, não vou achar. Mas eu acho que vocês lembram, né, que tinha alguns FabFilters em alguns synths que estavam, tipo, tirando na direita, tirando na esquerda, né? Então era exatamente por causa dessas coisas. E aí a música conseguia manter um volume ali, médio, né, bom. Conseguia comportar o pico dela dentro dos menos 6 decibéis e ficava tudo certo. Basicamente, eu uso muito para checar esse Nugen. Isso aqui foi dica do Salata. Esse TR5, né, eu utilizo tanto para ver como é que tá o preenchimento, quanto para ver o estéreo, né, a correlação. E vejo aqui também como é que tá as frequências, então eu sei que se em algum momento estiver faltando alguma coisa, né, eu consigo ver aonde que eu vou agir. Vamos ver nessa parte mais cheia aqui, por exemplo, né? E aqui dá pra perceber bem aquilo que eu falei, né? Os elementos mais altos, né, são esse azul escuro, então eles são mais baixos. E à medida que a gente vai chegando nos mais graves, que são os principais da nossa track, né, eles são mais vermelhos, que são mais altos. E aqui essa linha abaixo dos 30, que é aquele corte que a gente dá, porque é graves indesejados, nosso ouvido não vai escutar e só vai sujar a mix. Então eles ficam também com essa cor azulada, que é sinal de que tem uma raspinha ainda, mas é bem pouquinho. Vocês conseguem ver aqui direitinho. Outra coisa aqui, correlação da track, né? Ela movimenta aqui no estéreo e bem perto do mais um. Aspecto que a gente falou do mono, né? O mono é assim. E no estéreo a gente vê que tem essa abertura toda aqui, né? Não é uma abertura, nossa, extremamente estéreo, mas é uma boa abertura. Por que eu utilizo esse medidor aqui, né? Na verdade, eu utilizo dois. Porque sim. Eu utilizo dois porque esse aqui, eu acho, esse da Waves, eu acho ele mais fiel, mas eu gosto de olhar nesse aqui também. Esse aqui tem algumas coisas interessantes, né? Que não cabe agora explicar, mas se vocês forem procurar, né, vocês escolhem aqui né, a plataforma que vai ouvir, né? Tipo, vocês tem que botar no Spotify. Ele tem um modo aqui, eu não lembro direito como é que mexe. Enfim. Aqui, ó. Ele tem os codecs e tudo mais. Então, tu consegue ter uma noção mais real de como é que tua música vai tocar, né, em
Ó, por exemplo, download, né? Então, ó, numa conexão muito ruim, né? Ouvindo a música, ela estaria batendo em 6.1. Numa baixa qualidade, 4.8. Média qualidade, 6. Alta qualidade, 6.5. Download, 6.3. Então, esse tipo de coisa eu consigo ver. Aqui também eu consigo ver direito e esquerdo separados. Então, eu consigo ter uma noção melhor de onde que está sendo o pico, se é na direita, se é na esquerda, e aí corrigir isso. E também tem os LUFS, né? Que seria o meu... Não sei se eu não posso falar bobagem agora, né? Talvez seria o True Peak, né? Ou o médio, não lembro agora. Mas enfim, me baseio por isso, né? E eu olho pelo da Waves aqui, que eu acho mais fiel, quando às vezes esse aqui, às vezes o próprio meter do Ableton, né? Ele fica meio... Deixa eu dar um reset aqui e fazer um teste. Então, ó, o do Ableton tá marcando que tá 6.17, né? O meu da Waves tá marcando que tá 6.2. Provavelmente é um ajuste, né? Não tem as casas certinhas. E esses aqui estão marcando 7, 6 e 2, né? Consigo ver que a direita tá mais alto que a esquerda. Poderia corrigir se quisesse, mas, né? Em momentos tocam diferente, tocam... Daqui a pouco esse pico aqui chega na mesma coisa. Não cabe até deixar tudo muito igual, né? Tem que ter uma diferenciação. E muitas vezes esse da Waves ele não estoura, principalmente quando vai fazer master. Eu me arrisco às vezes a fazer uma masterzinha para testar a track, tocar ela e tal. E às vezes ele estoura, os outros estouram, né? Aqui estoura, no do Ableton estoura e ele não estoura. Eu sinceramente prefiro confiar no da Waves do que no resto. Então, se ele não estourou, pra mim não tá estourado, e era isso. Ah, eu tinha falado do True Peak, não é o True Peak nada. O True Peak tá aqui, é o 6.2. Então, o LUFS é outra coisa, não lembro agora. Vou ficar devendo isso. Mas vocês pesquisando aí rapidamente vão conseguir descobrir o que é. Além disso, como eu falei, spam, né? Essa curva que a gente vê, ela é bem natural da música, né? Tá tudo batendo mesmo, meio que no mesmo nível, mas quando a gente olha aqui, né? A gente tem nos graves aqui mais alto e dá aquela queda aqui. Então isso é normal da música. Nossa, a música é assim. Se quando tu estiver tocando, né, ou estiver analisando, e aqui no final, ou aqui no meio, estiver muito acima disso aqui, né, não for só um pico, for meio que constante, é sinal de que tem alguma coisa errada, então tu vai ter que corrigir isso na mix. Já aproveita para fazer isso. Como eu falei, o pass... Paz me dá bem direitinho aqui também as correlações e como é que tá, né? Ele é bem parecido com o TR5, né? Mas ele, pelo que eu lembro do pessoal falar, ele é mais preciso, mais fiel, né? Mas eu ainda prefiro usar esse aqui. E além de tudo isso, eu vejo aqui, né? Uma vislumbrada na direita e esquerda, no principal, e ele também tem o volume do side. Então a gente vê que nesse momento da track aqui não tem tanto side, né? Enquanto em outros momentos vai ter mais side.
Nessa track eu fiz, vocês viram aqui no começo, né, um teste e que eu gostei, que foi colocar esse emulador de tape, né, que é o J37. Eu não sei se vai dar para perceber. Eu me lembro que ele é bem sutil mesmo, né? Vou botar numa parte mais vazia. Mas ele dá uma esquentada, né? Ele é um emulador de tape. E eu lembro que eu fui mexendo aqui nas configurações, que é tamanho de disco, velocidade e tudo mais. E acabei chegando nessa configuração aqui, que não lembro se é muito diferente da original, né, que sai, mas eu me lembro que eu dei uma mexida. Foi aqui que eu senti que ficou melhor e que eu senti que deu uma esquentada na track, né? Deu uma colorida. E acabei utilizando, né? E mandei para mix, mandei para master assim, com ele ligado. E eu gostei do resultado. Então, nada impede de colocar alguma coisa aqui também para alterar, mas também não precisa jogar muita coisa para não acabar distorcendo ou mexendo demais na track e acabar estragando aqui porque vou deixar mais bonito. Cara, se tu fez a mix, tá limpinha, deixa que a master vai evidenciar outras coisas, eles vão conseguir, né, utilizando daqui a pouco até o cara da master utiliza o J37 na master, né? E aí ele já vai dar esse efeito. Então, vai com calma, né? Faz o simples, faz o básico, né? Limpa as frequências, corta, faz EQ shaping, confere estéreo, mid-side, vê sobre os picos, alinhamento de fase no kick e no baixo, ganha stage, muito importante, né? Porque às vezes tu tá com o teu elemento num volume legal, tu vai cortar, vai equalizar e daí vai acabar alterando o volume também, tu vai ter que aumentar ou diminuir dependendo do que tu fez, né? Então é importante tu sempre estar verificando o gain stage. E outras diversas técnicas que eu talvez tenha usado e agora não lembro, ou que vocês usam e que eu não uso. Mas enfim, né? Pode ser colocado alguma coisa no final, pode, mas fazendo o básico, limpando bem, deixando a track bem encaixada, com os volumes bonitos, né? Tá tudo certo. Uma boa master não salva uma mix ruim. E uma mix boa não salva um arranjo ruim. Então, tu depende do teu arranjo, depende da síntese, depende dos samples que tu tá usando, né? Para chegar e fazer uma mix boa, para daí entregar para uma master boa e ter uma track boa. Então, uma coisa meio que depende da outra. Acho que por último aqui, o reference. Ó. Chega a ser palhaçada, né? Olha quem é que tá aqui, né? Lifeforms Spills. Tem muita gente que fala, e principalmente hoje cada vez mais, né? Em usar referências não para arranjo, né? Nem para track, mas sim para mixagem. Como é que faz isso? Como é que tu utiliza uma referência de mixagem? Tu vai ouvir a track, né? Eu, obviamente, não vou poder tocar aqui, porque a gente sabe que eu vou tomar outros direitos autorais, né? Mas vou comentar. Tu vai ouvir a track, né? Tu tem o artista de referência. Tu vai ver como é que tá o grave dele, como é que tá o estéreo dele, como é que tá o médio, como é que tá o agudo, como é que são os picos. Tu vai observar tudo isso. E aí, em cima disso, tu vai trabalhar a tua track para deixar ela próxima, né? Então, muitas vezes, o ouvido, ele é a tua ferramenta principal, mas ele não é o suficiente. Porque que nem eu. Vocês podem ver, né? O meu estúdio é no quarto, né? Então, eu não tenho nenhuma equalização, não tenho nada acústico, né? Ó. Da eco. Então, como é que eu vou botar um par de monitor aqui e dizer que vai ficar bom, né? Não dá. A mesma coisa mixar no fone. Mixar no fone não é a mesma coisa que mixar nas caixas.
Ah, tu consegue resultados legais? Sim, com certeza, né? Tem muitos artistas aí que tem músicas que são que tu escuta e diz, meu Deus, tu criou ela num estúdio, não pode, não tem como fazer uma coisa assim, e o cara dizer, não, eu fiz no fone de ouvido normal. Então, também, obviamente, ter bons fones. O meu fone é o AKG, clássicozinho, K240, MK2. Muita gente não gosta, muita gente fala mal. Eu gosto dele, eu gosto bastante. Acho que em custo-benefício ele é um baita fone para começar, né? Principalmente para começar. E não adianta também eu começar com as ferramentas mais caras do mundo, os melhores equipamentos do mundo, se eu não sei diferenciar, né? Então não adianta, né? Vai me largar um fone de 10 mil aí, um fone sei lá de que marca, e eu vou botar o fone, vou fazer uma master, uma mix aí, vocês vão dizer, ah, mas tua mix tá muito ruim, cara. Eu vou dizer, ah, pois é, mas foi o meu fone. Não posso botar a culpa no fone, né? Não foi o fone. Nunca é o fone. Então, tem muita gente que fala que tem que ter o melhor monitor, tem que ter a melhor acústica. Cara, tem que ter um ouvido bom. Obviamente, as ferramentas que são visuais, elas te ajudam. Mas não são tudo, né? Tu tem que ter um bom ouvido, mas quando tu tem junta com uma visualização, né? uma medição visual, tu consegue chegar num resultado muito bom. Então, como é que funciona o reference? Muita gente sabe, muita gente não sabe. Tu pega a track de referência, joga ela aqui e depois tu escuta, né? Marca uma parte e escuta. Então, por exemplo, vou marcar a parte do começo aqui, vou marcar a parte do começo aqui que tem aqui baixo, né? Alguns aspectos, né? Primeiro, aqui, quando eu boto, eu escuto a referência. Aqui eu escuto a original, que é a minha. A gente faz para igualar aqui, né? Tu clica nesse botão, ele iguala os volumes. Então, você pode ver que de cara ele baixou 5.1 decibéis, que é para deixar no mesmo volume da minha track, para não ficar desigual. E aí tu consegue ver o pico, tu consegue ver os loops aqui. E aqui embaixo tem a parte do mid-side, né? Então, vou tocar de novo. O que fica branquinho lá é o meu, ó. Quando eu clico aqui no referência é o de baixo, né? O de cima é o meu, o de baixo é o da referência. Então, quando o meu ali, que é o de cima, tá verde, tá branco, pode notar como é que tá o estéreo em relação o estéreo nas três bandas, né? Em 200, de 200 a 2K, de 2K a 20, né? Como tá o estéreo em relação a track em referência. Vou botar um break aqui, vou botar a intro, né? Vamos botar a intro da minha track, a intro da track dele. Então a gente pode notar aqui que, por exemplo, o grave tá praticamente igual. Essa linha aqui mostra a minha track, né? Então, pode ver que a track de referência tem mais agudo do que a minha, tem um pouco mais de médio do que a minha, tem mais estéreo do que a minha nos graves. Aqui já é mais parecido, né? Ó, você pode ver que a minha track tá subindo em estéreo, né? Quando o vocal entra, até dá uma equilibrada um pouco maior, né? Aqui a minha track vai dropar, obviamente a dele não dropou, então pode ver que o meu grave, teoricamente, nessa parte tá mais alta, né? Então, por isso que é bom utilizar pontos em que a música é mais completa, né?
Por exemplo, vou pegar aqui mais no final, que a minha track e a dele são bem completas, né? Então, o que a gente percebe, principalmente aqui, é que a minha track tem um pouco menos nessa parte aqui dos 200 aos 2000 do que a track de referência e tem bem menos no brilho aqui. Então, muito dessas equalizações que vocês viram aqui, né, de subgrave, subagudo, isso aqui é para tentar compensar e deixar a track o mais próximo possível da referência. Isso é mixar com referência. Isso é tu usar uma referência de mixagem. É desleal? De certa forma é, porque a gente tá começando, às vezes não tem tanta, né, familiaridade. Tu vai botar aqui, tu vai ver que, nossa, fica muito discrepante, tu chega a desanimar. Eu por muito tempo não usei. Mas aí tu fica pensando assim, ó, tu quer que a tua track ela se pareça com o quê? Tu quer que ela se pareça com a tua referência, com os caras que tu gosta de ouvir, com as músicas dos caras profissional, ou com as músicas dos teus colegas que também ainda são iniciantes, né, e também não tem um nível legal. Tu quer sempre o melhor, né? Tu sempre vai querer o melhor. E não tem problema isso. Tu sabe que teu nível é o mesmo dos teus colegas, mas o que tu tá tentando alcançar é aquilo ali. Então tu não vai dizer, ah, mas a minha música tá igual a do fulano, isso tá legal. Não, cara, não tá legal. Pode ser que pra ti esteja legal, mas comercialmente, né, a tua track, na hora de tu tocar ela, encaixar ela com uma outra track de um cara, né? Vamos lá, um Ace Ventura da vida, tu vai encaixar a tua track com Ace Ventura e a tua track fica tão pequenininha, tão magrinha, né? Tão sumida. Pô, é triste, né? E isso tu ouve, isso a pista ouve, né? Eu por muito tempo foi assim, e a primeira track que eu consegui encaixar, que o volume ficou parecido, que o som ficou parecido, nossa senhora, eu quase chorei de felicidade, né? Foi um dos negócios mais incríveis que me aconteceu. E também, agora falando em coisas que me aconteceram, eu lembrei, me gabar mais uma vez, né? Na mentoria do Hitmakers, né? Que eu falei que eu era do time do Bass Cannon, eu inclusive fui o destaque da semana, né? Da minha equipe, obviamente tinham por semana 3 destaques, né? Um de cada equipe, mas dentro de 30 alunos, né? O Rafa achou que o melhor arranjo no momento da track, né? Muitas tracks ainda não estavam acabadas. Dos meus colegas tem muitas tracks que eu considero que estavam com um arranjo melhor do que o meu, mas talvez por não estarem acabadas, né? Não ganharam destaque. E o Rafa escolheu a minha track como destaque de arranjo. Então foi muito do que a gente conversou, dessa ideia de trazer para uma coisa mais comercial, né? E acabou trazendo um resultado, né? Que foi um destaque em arranjo. Isso eu achei muito legal. Então, a partir daí eu comecei a ver que eu realmente conseguia fazer alguns arranjos legais e comecei a me basear bastante, né, nos arranjos que eu estava fazendo para fazer outras tracks. E como é que eu fazia isso? Com a referência, né? Eu estava usando a referência do Lifeforms, vi que estava dando certo, continuei utilizando. Ah, mas vai usar sempre ela? Não, né? Não é sempre ela. Mas é uma coisa que está dando certo, eu vou usando, né? E, obviamente, já estou com outras referências. Vocês viram no projeto que eu abri do vocal lá para dar as dicas, um outro projeto com as referências que não tem nada a ver, principalmente com o que eu toco. Mas são referências, né? São elementos que eu quero pegar e incorporar. Então, estudem muito o arranjo, isso é importante demais. Principalmente, como eu falei, né? Para conseguir mixar a track com uma track de outro produtor, de outro DJ. Para poder dar os níveis de tensões certa. Para poder dar fazer as transições de forma correta, né? De tu ter elementos que se encaixem e fiquem mais coesos, partes que se encaixem e não fique uma colcha de retalho, né? Então eu sei que é complicado, né? Ah, como é que tu trabalha? Depende. Às vezes eu começo pelo drop, às vezes eu começo pelo break, às vezes eu começo pela intro, né? O Vegas fala muito de começar pela intro para te ter já a emoção da track, e aí a partir da emoção da track tu trabalhar o resto, fica mais fácil. Eu muitas vezes não tenho uma emoção da track. A emoção da track que eu quero é a pauleira. É kick baixo,
rolling, synth gritando, eu quero isso. E daí fica mais difícil, né? Obviamente, depois de encaixar alguma coisa, né? Mas se é aquela forma que tá se manifestando para mim, de forma criativa, né? É da forma que eu vou fazer, não vou deixar a ideia passar. Mesmo que depois eu não utilize, né? Mas eu não deixo a ideia passar só porque, não, tive uma ideia de um drop, mas então eu tenho que pensar primeiro na emoção para fazer o começo. Não. Cada um tem um workflow e nossos workflows não necessariamente vão ser sempre o mesmo, né? Pode ser que vocês façam um hit que vocês começaram pelo break e outro hit que vocês começaram pela intro, né? E são hits iguais. Mas uma coisa que eu costumo fazer é não ficar na... O Eduardo gosta de falar muito, né? O Juliado da Looptite, né? Ele fez até uma semana de saia do loop lá. Quando tu consegue fazer um loop bom, tu começa a escutar aquele loop, tu te prende nele, tu não consegue mais sair dele. Então a primeira coisa que eu faço, tem um loop bom, eu já abro a track, já faço toda a parte da baseline ali, nem que depois eu altere, né? Faço primeiro tudo igual e depois vou alterando. Mas já tenho uma baseline, tenho uma coisa aqui criada, agora eu tenho que procurar outra coisa. Mas o que eu vou fazer? A bateria vai ser sempre a mesma? Não. A bateria vai mudar, a bateria vai ser diferente, né? Em outro ponto. E então eu vou trabalhar de uma outra forma. Mas tu vai usar algum elemento na intro, no break, não sei, eu já defino mais ou menos o tamanho, né? Deixo os tamanhos que eu quero, corto, ajusto e depois disso eu boto pra rolar, faço outra coisa, né? Saio daquele loop para não ficar trancado ali e ter mais um loop bom guardado. Certo? Então, galera, eu acho que o que eu podia passar para vocês sobre mix e sobre arranjo é isso. Mais uma vez, muito obrigado por todo mundo que fortaleceu nos vídeos. Muito obrigado pela troca, muito obrigado pela confiança. Espero que esses vídeos tenham ajudado vocês de alguma forma e quem ainda está começando, que isso ajude muito, né? Porque a gente sabe que no começo é bastante difícil. E tem coisas que a gente pensa que, não, tem uma fórmula, o cara sabe que tá escondendo o jogo. Não. Eles sabem a mesma coisa que a gente, só eles fazem de forma inconsciente e às vezes não conseguem explicar. Então, a gente tem que descobrir os nossos meios, os nossos métodos, né? E desenvolver isso, ficar sempre buscando uma constante evolução, né? Para chegar no nível tão top quanto das referências que a gente escuta e quem sabe não, né? Ser tocado por eles ou fazer uma collab com eles. Certo? Então, muito obrigado. Eu espero ver vocês em outros projetos abertos, em outros vídeos. E é isso aí. Até uma próxima.